Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 16 e o versículo de número 18. Assim está escrito: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto está inserido numa oportunidade em que Jesus reuniu os discípulos e perguntou a eles quem os homens diziam ser o Filho do Homem. Cada um dizia uma coisa. Um dizia que ele era João Batista, outros que ele era Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Jesus, então, se volta para os seus discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, Pedro recebeu de Deus, naquela hora, uma revelação clara e disse o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro deu esta resposta a Jesus, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E daí então entra o versículo que li. Jesus dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro. Tu disses que eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a confissão de Pedro, de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Jesus disse: sobre esta pedra, esta confissão de Pedro, referindo-se a Jesus, ele disse: então, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se Jesus tivesse dito que a edificação da igreja seria sobre Pedro, ele diria: e sobre essa, apontando para Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas não foi assim que Jesus disse: sobre esta pedra, ele edificarei a minha igreja. Com base, então, neste versículo, nós vamos falar sobre 10 verdades básicas sobre a igreja. Então, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja era algo que estava oculto, era ainda um mistério, e aqui o Senhor Jesus, com esta revelação, ele estava dando a conhecer a realidade da sua igreja, que ainda funcionalmente ela não existia, mas ele disse: edificarei. Uma promessa de Jesus, de algo que ainda estava por acontecer. Porém, não demorou muito tempo que isto acontecesse. Jesus estava com os discípulos, conversando com eles, afirmando esta realidade espiritual da edificação da sua igreja e com uma garantia firme, permanente, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja edificada por Jesus. Veja que o adversário, ele procura de todas as formas limitar, impedir, atrapalhar o desenvolvimento da igreja edificada por Jesus. Mas não adianta, ele sempre será derrotado e vencido, porque a igreja está edificada sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele a cuida, orienta, dirige e defende. Ele não entregou o comando da sua igreja a ninguém. Ele utiliza-se de pessoas para
serem usadas por ele na edificação da sua igreja, mas nenhuma destas pessoas tem o controle sobre a igreja que pertence a Jesus Cristo. Então, esta igreja que foi edificada por Jesus e se deu a conhecer no dia de Pentecostes, quando os discípulos lá estavam reunidos em oração e no despontar do dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, então nós encontramos ali que o Espírito Santo desceu, revestiu aqueles irmãos do poder do Espírito Santo, a virtude que veio sobre eles, e eles se tornaram, a partir de então, testemunhas eficazes do Senhor Jesus, com a responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as nações, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A partir dali, a igreja deu-se a conhecer historicamente, profeticamente, no dia em que Jesus disse, historicamente, no dia em que ela se mostrou ao mundo, no dia de Pentecostes. Então, esta igreja edificada por Jesus, ela não tem uma placa. Não. Jesus disse, eu vou edificar a igreja tal e esta será a minha igreja. Não, edificarei a minha igreja. Então, a igreja edificada por Jesus. Uma das verdades básicas, dentre as 10 que vamos estar falando sobre elas, a primeira verdade básica é que a igreja é a única instituição que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu edificar, abençoar e defender. Então, a igreja, conforme Jesus diz, edificarei a minha igreja. A igreja é composta das pessoas que são alcançadas pela pregação do Evangelho, que fala a respeito de Jesus, vida, obra e ministério de Jesus e a sua obra de redenção no entregar da vida e derramar o seu sangue. Estas pessoas são reunidas em Cristo e, portanto, fazem parte desta igreja que é edificada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, o edificador da igreja. O fundamento principal da igreja é Jesus Cristo. Então, a igreja é a única instituição que Jesus prometeu, conforme já disse, edificar, abençoar e defender. Ele não defende uma placa denominacional, ele não defende um grupo dissidente, não. Jesus defende e edifica a sua igreja. E a igreja edificada por Jesus, ela não é dividida, ela é unida. É uma igreja única, que se mostra em todas as nações que compõem este mundo terreno. Ali está a igreja edificada por Jesus. E não importa aonde ela esteja, ela é una, ela é única. É uma igreja composta dos salvos, lavados, redimidos por Jesus Cristo, que confessaram-se um pecador, confessaram a Jesus como Senhor e como Salvador, e agora adentraram e fazem parte desta instituição divina, estabelecida, edificada por Jesus. Então, este é o primeiro ponto. A igreja edificada sobre Jesus e a instituição que reúne os salvos de toda a terra. Segunda verdade básica a respeito da igreja é que ela é o lugar onde os verdadeiros adoradores se reúnem. Agora, esta igreja não é um salão, não são as 4 paredes. As 4 paredes, o salão, pode ser uma reunião familiar em casa,
ou uma reunião num salão, numa propriedade, ali é o templo, é o lugar para a reunião da igreja. Porém, a igreja não é aquela construção física de concreto, tijolo, ferro, telha, piso, nada disso. Aquilo é somente um local para a reunião. A igreja de Jesus, ela é um organismo vivo. E como organismo vivo, ela ocupa estes espaços para sua reunião, para adoração. Então, a igreja é o lugar da reunião dos verdadeiros adoradores. O Senhor Jesus deixou registrado em João, dizendo que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Estes se reunirão como verdadeiros adoradores do Senhor nosso Deus. E constitui-se a igreja. Ela pode estar reunida numa propriedade própria, num salão alugado, numa casa, à beira-mar, à rua, embaixo de uma árvore, em qualquer lugar aonde se reunir os salvos por Jesus Cristo, ali estará reunida a igreja que foi edificada por Jesus. Então ela não está limitada somente a um espaço físico. Ela pode ocupar todo e qualquer espaço, desde que estejam voltados para aquele propósito de que, como igreja de Deus que somos, estamos para servir e adorar a Deus. Esta é a segunda verdade básica. A terceira verdade básica é que a igreja torna-se a assembleia, ou seja, a reunião das pessoas salvas em Cristo Jesus, mais preciosa sobre a face da terra, uma vez que em vários textos da palavra de Deus nós encontramos a seguinte informação, que esta igreja, o Senhor Jesus a adquiriu com o seu próprio sangue. Então, ele comprou para si. Nós agora, salvos em Cristo Jesus, fomos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora pertencemos a Jesus, fazemos parte desta igreja que foi edificada por Jesus, da qual nós somos denominados o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça, de onde vem o comando, a orientação, a direção, a proteção, o livramento e a edificação desta igreja, parte do Senhor Jesus Cristo. Então, a terceira verdade básica com respeito à igreja é que ela é uma assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo a adquiriu com o seu próprio sangue. Então, o preço foi alto. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para edificar, estabelecer, fundamentar, dar a conhecer a sua igreja e edificá-la com as vidas salvas, lavadas e redimidas pelo seu próprio e poderoso sangue. A quarta verdade básica da igreja é que ela é a expressão da realidade celestial. Quando o Senhor ensinou a oração para os seus discípulos, ele disse para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. A igreja, estabelecida por Jesus na terra, é também para ser uma realidade das coisas celestiais. Porque no celestial, diz-nos a palavra de Deus, que Deus está assentado sobre o seu trono, rodeado de anjo, de arcanjo, de anjos, de querubins, de serafins e
todos eles prestam-lhe continuamente adoração. Se lá diante de Deus a adoração, podemos dizer o culto, a reunião de adoração, ela é permanente, ela é contínua, o estabelecimento da igreja na terra, em vista do pecado que entrou no mundo, e Jesus agora, com seu sacrifício, com a edificação da sua igreja, salvando e libertando estas vidas, elas são atraídas a Jesus, reunidas e locadas nesta igreja edificada por Jesus, e ali eles desfrutam então de uma realidade espiritual, porque o Senhor Jesus se faz presente no meio desta reunião que é a igreja edificada por Jesus, que ela dá a conhecer ao mundo a realidade das coisas espirituais. Então esta é a quarta verdade básica a respeito da igreja. Ela é a expressão terrena da realidade espiritual. A quinta verdade básica a respeito da igreja é que ela triunfará. Por fim, o Senhor Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esta igreja será vitoriosa, triunfante, vencedora, invencível. Foi a promessa de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a quinta verdade básica é que esta igreja será a igreja triunfante, vitoriosa, esta igreja invencível. E ela desfrutará desta vitória, tanto no âmbito local como no âmbito universal. Ou seja, esta igreja edificada por Jesus, ela pode ser local, a reunião das pessoas num determinado lugar, numa propriedade, ou numa casa, ou num lugar à beira-mar, ou embaixo de uma árvore, constituindo-se como igreja. Aonde ela se reunir, ela é a igreja do Senhor. E no lugar onde está aquele grupo de pessoas, ela será a igreja local. E em cada parte do país e das nações que compõem este mundo, ali está partículas da igreja de Jesus Cristo se reunindo, como igrejas locais. E a reunião de todas estas igrejas locais, pela fé em Cristo, elas se tornam, então, a igreja universal. Universal Assembleia dos Santos, como está registrado pelo escritor aos Hebreus, lá no capítulo, deixa-me observar, em Hebreus, no capítulo, vamos observar, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, versículo 23, a universal Assembleia, Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Então, igreja, a universal Assembleia. Então, a igreja, ela também é universal, local e universal. É a reunião de todos os salvos ao longo da face da terra. Então, esta igreja triunfará tanto localmente quanto universalmente. Portanto, esta igreja edificada por Jesus, ela não tem a exclusividade de uma placa denominacional. Não. A divisão em denominações, isto é, uma criação humana para atender uma necessidade de cada país, de cada nação, para torná-la
uma organização, portanto, a igreja, ela tanto é uma organização como um organismo. Como no lado espiritual ligado a Cristo, ela é um organismo. Ela independe de uma organização. Mas como organização, ela está sujeita às leis do país aonde aquele grupo de salvos está reunidos. E eles poderão reunir-se em determinado lugar se forem constituídos como uma organização. E aí precisa-se ter o responsável que responda por ela. E pela criação da organização, foi aí que veio então a criação dos nomes denominacionais, que cada grupo se defende por um nome denominacional. Mas nada é além de ser a organização humana visível, porque a igreja de Jesus, ela é de natureza espiritual. E esta igreja, de maneira como organização, ela teve prejuízos. Por quê? Porque as pessoas passaram a reunirem-se através de determinadas placas denominacionais, com normas e regimentos puramente humanos, que limitam a expressão da igreja do Senhor aqui na terra. Porque a igreja de Jesus, ela é autônoma, ela é independente, ela não é sujeita ou presa a este ou aquele rito organizacional. Isto simplesmente para que haja a liberdade da expressão na terra. Então, quando ela se torna uma organização, ela traz um peso, um jugo sobre a verdadeira igreja, que ela fica detida e ela não pode participar com uma outra de uma placa denominacional diferente, porque está ali regras e normas de proibições. Isto limita e começa a fatiar o corpo de Cristo, então quebra-se a unidade espiritual. Mas a verdadeira igreja é esta que Jesus disse que é o corpo, que é a realidade espiritual. Então, esta igreja, ela triunfará. As denominações, não. Mas a igreja de Jesus, sim. Porque as denominações, elas existem hoje e amanhã pode não mais existir. Porém, a igreja edificada por Jesus, ela sempre existirá. E Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu digo isto? Porque a história tem registrado quantas denominações se venderam e venderam as propriedades que tinham, que eram tidos como verdadeiras igrejas, mas não eram. Na verdade, eram denominações. A igreja não se vende. A igreja pertence a Jesus. Ele é o proprietário da igreja. Ele é o edificador, o fundador. O fundamento é Jesus. Então, tudo mais passa. Mas Jesus e a igreja edificada por ele, não. Ela continuará. A sexta verdade básica a respeito da igreja é que ela é a esfera da comunhão espiritual. O próprio Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, esta unidade espiritual de se reunir em volta do nome de Jesus e prezar por esta unidade, então se tornará ali uma esfera de comunhão, ou seja, a presença de Jesus espiritualmente em nosso meio vai nos fortalecer, vai nos edificar e vai aprimorar esta comunhão espiritual com Jesus e uns com os outros como corpo vivo de Cristo, o corpo místico de Cristo aqui na terra. A sétima verdade básica é que a igreja é quem proclama a verdade divina. Você não vê em um outro lugar a proclamação da verdade divina
conforme registrado na palavra de Deus, a não ser unicamente pela igreja que foi edificada por Jesus. Não há uma instituição humana ou política de qualquer natureza que proclame a palavra de Deus, o Evangelho. Esta proclamação, ela é única e exclusiva da igreja edificada por Jesus. Então, a sétima verdade básica é que a igreja, a ela foi determinado e foi encarregado de proclamar e defender a verdade divina. Portanto, é através da igreja, edificada por Jesus, que as pessoas se chegarão a Cristo e por ele a Deus. A oitava verdade básica a respeito da igreja é que ela é o principal lugar de edificação espiritual. A edificação espiritual na igreja, ela se dará na reunião dos salvos em Cristo. Eles estando reunidos em Cristo, desfrutando desta comunhão, haverá ali a edificação espiritual e o crescimento espiritual daquelas vidas, na experiência, na comunhão, na entrega, na devoção completa diante do Senhor. Esta é a oitava verdade básica. A nona verdade básica a respeito da igreja é que ela é a plataforma de lançamento da evangelização perante o mundo. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse ao estranho. Ele não disse ao não salvo. Ele disse àqueles que ele remiu e ganhou para si, que ele escolheu e salvou. A estes ele encarregou e disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo. A evangelização só pode ser feita através da igreja. Não há outra instituição que não seja a igreja que esteja apta para, então, exercer este importante trabalho da pregação do evangelho através da evangelização, do alcance das vidas aonde elas estão. E a décima e última verdade básica a respeito da igreja é que nela é um ambiente espiritual onde vai se desenvolver lideranças espirituais, aqueles a quem o Senhor Jesus há de chamar, salvar, capacitar e dar dons e talentos para que eles, então, sejam usados pelo Senhor como responsáveis pela sua igreja, que, no dizer do Apocalipse, é o anjo da igreja, é o responsável, é o pastor, é o líder, é alguém levantado por Jesus para orientar e direcionar um grupo de pessoas no estudo da palavra de Deus, na vivência espiritual, constituindo-se como uma igreja. Então, estas verdades básicas, elas são fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento desta igreja que foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ela é o ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual. Se hoje não há uma liderança amadurecida e espiritual, significa que está havendo um desvio de finalidade aonde deveria se reunir a igreja do Senhor com estes resultados. Então, se o foco é outro, então não vai realmente chegar a este resultado de desenvolver o amadurecimento e a liderança espiritual. Pode desenvolver-se ali uma liderança política, uma liderança religiosa, uma liderança comunitária,
porém jamais uma liderança espiritual com relação às coisas reveladas por Jesus Cristo para o seu povo. Então, em síntese, observamos aí 10 verdades básicas com relação à igreja, para que não fique nenhuma dúvida e que possamos, então, entender que, uma vez salvos, libertos e transformados, nós somos acrescentados à igreja edificada por Jesus. E ele espera nos ver partícipe desta comunhão maravilhosa que ele estabeleceu, chamando a sua igreja, que ele edificou. Paulo disse: cada um edifica sobre este edifício, mas não coloque outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a igreja edificada em Jesus Cristo. Então, observamos aqui 10 verdades básicas a respeito da igreja. A primeira verdade básica é que a igreja é a única instituição que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu edificar e abençoar. Segunda verdade é que a igreja é o lugar da reunião dos verdadeiros adoradores. Terceiro lugar, a igreja é a assembleia mais preciosa sobre a face da terra, uma vez que Cristo a comprou com o seu próprio sangue. A quarta verdade básica é que a igreja é a expressão terrena da realidade espiritual. Quinta verdade básica, a igreja, por fim, triunfará tanto no âmbito universal como local. Não haverá impedimentos à vitória da igreja. Sexta verdade básica, a igreja é a esfera da comunhão espiritual. O estreitamento da comunhão espiritual se dá na igreja. Sétima verdade, a igreja é quem proclama e defende a verdade divina, conforme está relatado na Bíblia. Oitava verdade, a igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual. Nona verdade básica, a igreja é a plataforma de lançamento da evangelização mundial, ir até a última pessoa e proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Décima e última verdade básica a respeito da igreja é que nela é o ambiente onde se desenvolve e amadurece a liderança espiritual. Então, com isto em mente, sejamos agradecidos ao Senhor por ter nos alcançado com a salvação, a libertação e ter nos colocado na sua igreja, com a qual ele a edificou e está cuidando de cada um de nós, edificando, instruindo, promovendo o amadurecimento e dando o necessário para comprovar aquilo que ele deixou como responsabilidade, que é anunciar o evangelho, para que mais vidas sejam alcançadas e acrescentadas à igreja que foi edificada por Jesus. Lembrando que esta igreja é um organismo vivo, é um corpo místico, e Cristo é a cabeça deste corpo, a igreja que ele edificou e disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.